você é um ser de busca ou um ser de fuga. E aqui eu vou desenhar isso para você. Olha só que interessante isso. Esse aqui é um ser de fuga. O ser de fuga é aquele marionete. Vou colocar aqui, ser de fuga. É o marionete. O que acontece, gente, com esse ser de fuga? Vou botar aqui outra corzinha aqui. Do marionete. Ser de fuga é aquele que a vida vai levando você, né? Você vai vivendo, você vai quase que fugindo das coisas que você gosta, você desacredita, né? Você acha que não é capaz, você desacredita que pode viver com um propósito, que pode ter o seu negócio, que você pode unir negócio e propósito no mesmo lugar. Aí a vida vai acontecendo, vai te levando para lá e para cá, você vai reagindo com as coisas que acontecem com você, mas você não tem muito controle, né? E aí você trabalha lá, paga suas contas e aí no final das contas, esse ser de fuga, ele passa a vida de forma passiva, aqui, vida passiva, vivendo uma vida que ele não tem muito controle. É aquele pensamento assim, se o ônibus passar, eu pulo e pego, mas se ele não passar, isso o universo que vai me mandar e tal, mas você não assume a responsabilidade, né, da sua vida. E aí tem os seres de busca, que se divide em dois tipos. Vocês estão achando meus bonequinhos, né? Fala assim, poxa, mas você é professora de desenho e faz esses bonequinhos, mas é para ficar bem didático, gente. Os seres de busca, ele sabe que ele tem essa chama interna, que ele tem esse chamado, né? Ele entende isso. E aí tem aqueles seres de busca que de fato constroem a vida que eles querem, que eles assumem a autorresponsabilidade pela própria vida, e esses seres são vencedores. Aqui o troféuzinho. Esses seres de busca são os seres vencedores, os que criam as suas realidades e transformam obstáculos em combustível. São pessoas sem medo. Aqui. Pessoas sem medo que conquistam suas vitórias, são os vencedores, né? Porque eles sabem que o caminho certo é certo. Isso aqui, gente, pouquíssimas pessoas são assim. Poucas, muito poucas são seres de busca com essa mentalidade aqui. E tem os seres de busca, que são esses aqui, que ele sabe que existe um chamado, ele tem aquele chamado, né? Mas ele tem algumas inseguranças. Esse ser de busca aqui, ele pode alcançar a vitória? Pode, mas ele precisa de alguém para pegar na mão dele e entregar esse troféu, né? São os seres de busca que às vezes eles passam a vida sentindo assim, eu deveria seguir esse sonho, eu deveria ir por esse caminho, mas às vezes não vai, né? A pessoa ela não tem coragem de escutar esse chamado, e aí ela pode, esse ser aqui, ele pode passar a vida às vezes com angústia, com frustração, porque não seguiu o chamado, ou esse ser de busca que encontra uma pessoa na jornada que às vezes te dá motivação, apoio e te ajuda a ter coragem. E tudo isso aqui vem com informação. São os seres de busca que eles sentem o chamado, mas eles precisam dessa informação para ter a confiança para alcançar o que você quer, né, na sua vida. E aqui, gente, muitos seres de busca já foram seres de fuga. Nada impede que você hoje seja esse ser de fuga, mas se transforme num ser de busca, seja qual for, e vice-versa. Tudo depende da sua mentalidade. Só que assim, o ser de fuga, ele não tem jeito, assim. Enquanto ele tiver nesse pensamento passivo de que os outros são responsáveis pelo sucesso ou pelo fracasso dele, ele vai ficar onde ele tá, ele vai viver a vida de marionete, sempre.
O ser de busca que ele vai sem medo, a gente não precisa se preocupar com ele, porque ele vai sem medo, ele vai conquistar o que ele quer. Talvez você se encaixe aqui, na pessoa que sente o chamado, mas precisa de motivação, apoio, coragem e informação para você conquistar tudo aquilo que você quer, para você viver o seu sonho. Às vezes você precisa de um treinamento, de uma orientação, né, de mais conhecimento. Então veja aí onde que você se encaixa melhor. E a história, gente, a história está repleta de pessoas, repleta, muitas delas famosas, importantes, né, que começaram as suas melhores versões, que inventaram as suas melhores invenções, os seus melhores negócios depois dos 40, 50, 60 anos de idade, né? Pessoas que viraram o jogo da própria existência. Então isso não é desculpa, a sua idade não é desculpa. Eu tenho uma aluna de 70 anos, gente, que ela vive feliz porque ela finalmente fala que ela é artista plástica profissional e ela sempre quis falar isso durante a vida dela. Então olha a importância disso. E a gente tem inúmeros exemplos, né, de inventores, escritores, empresários que criaram as suas melhores obras ali depois dos 50 anos. Então aqui a gente não está falando de idade, a gente não está falando de contexto, assim. Tem um autor que eu gosto muito, ele se chama Steven Pressfield. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Ele escreveu um livro chamado A Jornada do Artista. Ele começa esse livro falando que todos nós temos uma jornada de herói. E isso é muito legal porque são ensinamentos que vão lá desde o Carl Jung, né? Desde a Odisseia. Essa jornada do herói ela é conhecida, assim, é um ensinamento antigo, mas completamente aplicável aqui agora na nossa aula e na vida de todos nós. E resumindo, a história do herói funciona mais ou menos assim, olha só que você vai se identificar. O herói, primeiro ele está no mundo comum dele, o mundo normal. Você está lá na tua vida normal. Mas aí abaixo da superfície é como se tivesse assim correntes. Pensa numa corrente profunda assim, de movimento. Aquilo já está em movimento, aquilo já está se transformando, mas está abaixo da superfície. A superfície é aqui, o seu mundo comum, né? Aí vem um chamado, algum evento assim, algum evento interno seu, uma chama sua mesmo, ou um evento externo que invade o herói, né? Convence ele a deixar esse mundo comum para trás e conhecer uma outra realidade. Aí, instantaneamente, a primeira coisa que acontece, o que acontece? O herói recusa o chamado. Não, né? A gente sempre recusa num primeiro momento, nem que seja por um instante, assim. O Steven, ele fala assim que o herói, ele finge demência. Aí ele finge demência. É a sua arte gritando ali em silêncio dentro de você e você fala, fica quieta, né? Eu aqui vou trabalhar aqui normal, para de me incomodar. Aí o que acontece na jornada do herói? Aparece o mentor. Esse mentor é onde o herói cria coragem, ele supera esse medo e ele se lança ao desconhecido. E ele fala, o Pressfield, que esse mentor ele pode ser interno mesmo, seu, ou tipo o seu inconsciente, ou uma pessoa externa, né? Um professor, um conhecido, que te ajuda a acreditar no seu propósito e dar os passos que você precisa. E aí, com a ajuda desse mentor, o herói, ele cruza o limiar. Ele dá adeus ao mundo comum, ele sai daquele conforto conhecido e vai para o mundo extraordinário. Então, você estava no mundo comum, cruzou o limiar e foi para o mundo extraordinário. E aqui tem um autor que se chama Blake Snyder, que ele fala o seguinte, o herói ele sai da roda da dor. Olha a profundidade disso, gente. Você cruza o limiar e sai da roda da dor. Só que parece lindo, né? Ai, beleza, acabou, final feliz. Não. O que vem em seguida disso? O mundo testa os heróis. Ele testa para ver se a pessoa realmente é um herói. E aí a pessoa passa por provas, por tribulações. Ela conhece quem são seus amigos, quem são seus inimigos. E aí ela vai para uma provação crucial, né? Ele fica cara a cara com o seu coração das trevas, ele derrota um monstro, ele enfrenta o minotauro. E aí no final, cansado, ele recebe a recompensa. Mas ainda não acabou. Logo depois da recompensa, aqueles vilões voltam. É tipo aquela parte do filme que os caras maus voltam e se unem para derrotar o herói mais uma vez, assim, que o filme está quase acabando, mas ele ainda tem que vencer mais uma batalha. E aqui vem o que eles chamam de teste infernal, que é onde você é purificado.
com o sacrifício final e alcança um momento de renascimento. Presta atenção nessa parte. Esse momento de renascimento é onde aquele problema interno inicial, lembra daquele problema? Aquilo que te atormentava, finalmente se resolve, né? É a ressurreição do herói. Você quase perdeu a guerra, mas você levantou glorioso. E aí, glorioso, o herói retorna para o local onde ele partiu, mas ele não volta de mãos vazias. Ele tem uma sabedoria transformadora, um elixir, né? Que ele doa para todos, para toda a comunidade, para salvar a comunidade e trazer paz. Essa é a jornada do herói. E aqui entram os seus trabalhos para o mundo. Você passou a jornada do herói e aqui começa a sua jornada do artista. O Pressfield fala que você passa pela jornada do herói e aí a sua jornada de artista começa, que é o que você tem de único para apresentar para o mundo. O que você tem de mais bonito para você oferecer para a humanidade? É aqui que começa a sua jornada do artista. Então você possui essa jornada do artista porque todo mundo possui. Mesmo que você nunca tenha escrito um poema ou pintado um quadro, etc. Todo mundo tem obras dentro de nós, né? Mas não são todos que expressam isso. Só que você que está me assistindo aqui, provavelmente, sem você expressar isso, você deixa esse grito em silêncio te corroer. Você deixa esse desconforto gerar uma frustração, uma angústia, né? Você passa a vida ali, e eu passei por isso, é aquilo que eu te falei lá no começo. Porque se é para você ser um artista plástico profissional, gente, olha só, porque isso é mais específico, né? É uma profissão que é desejo de muitos, assim. Mas se é para você ser um artista plástico profissional, tem um monte de obras adormecidas dentro de você, que você precisa colocar para fora, que você precisa mostrar. E é isso que torna você você. Você ter que viver essa jornada de artista. E isso pode ser uma aventura incrível. Você já parou para pensar nisso? A jornada do artista começa quando você aceita esse chamado interno e você vai aprender o que precisa para então você voltar para casa com o que você tem de melhor para oferecer para as pessoas, né? E pode ser e será, se você quiser, a sua profissão, que não só vai botar comida na tua mesa, como vai pagar suas férias, te dar a alegria de viver, plenitude de acordar de manhã, ter aquela vontade, aquele tesão de trabalhar, tipo assim, nossa, eu tô alinhado com o meu caminho natural, eu tô alinhado com o meu propósito, minha vida pessoal e minha vida profissional estão no caminho natural de forma alinhada na sua jornada de artista. E quando alguém me fala assim, mas Lari, eu me formei em odonto e na verdade eu gosto de pintar, mas eu desperdicei esse tempo todo fazendo faculdade, esse dinheiro. Gente, não existe esse negócio de desperdiçar o tempo que passou. Porque você viveu, você comeu, dormiu, aprendeu, sofreu, amou, se divertiu. Isso é vida, né? E isso é experiência de vida. E tudo contribui para quem você é hoje. Eu sei, por exemplo, que eu, Lari, sou uma artista plástica melhor porque eu vivi experiências na minha profissão anterior que escola nenhuma ensinaria, só a prática da vida mesmo. E antes da jornada do artista, lembrem que existe a jornada do herói, que é a jornada que você está passando agora. Eu não me arrependo da faculdade que eu fiz, da faculdade de Direito que eu fiz, dos amigos que eu criei na faculdade, do período, do que eu aprendi, do crescimento pessoal que eu tive. Então não se arrependa desse tempo que foi, né? Porque em algum momento você vai reparar que isso vai ser útil para você. Acredite em mim. Então você não precisa se preocupar com o que você já fez no passado, né? Essa preocupação ela só desgasta, você tem que olhar para frente, você tem que compreender e entender a sua jornada de herói. Você sabia que a Frida Kahlo, ela tinha planejado para a vida dela estudar medicina? Que ela queria ser médica? Você sabia que ela teve vários empregos, ela foi caixa de farmácia, ela trabalhou com o pai dela, trabalhou aqui e ali. Na própria biografia do livro dela, tem cartas que ela mesma escreveu que ela confessou que ela sempre gostou assim do assunto arte, ela sempre achou interessante uma caixa lá de tinta que o pai dela tinha, mas ela nunca assim olhou para aquilo de forma profissional. Ela nunca nem tinha pintado até sofrer um acidente, e aí depois ela ficou acamada e começou a pintar. Mas olha só a jornada do herói que ela passou para começar então a jornada de artista dela. E aqui vem uma lição assim para nós, que é
Para você construir algo na sua vida, você precisa primeiro se reconstruir. E essa frase ela está muito alinhada com a Fênix que é o símbolo aqui do laboratório da carreira, né? Gente, então assim, não culpem os outros pelos seus resultados. Você é o protagonista da sua vida. O que passou foi de extrema valia para você e você vai entender e compreender isso. Experiência, gente, de vida é sabedoria e conhecimento é multidisciplinar. Tudo que você sabe, o que significa isso, Lari? Tudo que você sabe, independente da área, é uma ferramenta, é um instrumento útil para a sua arte, para você como artista plástico profissional. Tem estudos, gente, de cientistas, tem até uma tabela, né, de cientistas que venceram o prêmio Nobel, que expandiram seus repertórios ali criativos porque eles foram para pintura, para o piano, para dança, para poesia. Eu vi isso no livro Originais do Adam Grant, que foi o primeiro lugar até na lista do The New York Times, é um livro muito ótimo. Ou seja, o que ele traz? Que o médico que toca piano, ele é um melhor médico, ele se destaca mais, ele é mais inteligente, mais inovador, mais criativo. O cientista que é poeta, ele tem mais chances de ganhar um prêmio Nobel. E o contrário também é verdade. Tudo que você aprende, de preferência de áreas completamente distintas, que não tem nada a ver com arte, tudo que você aprendeu não só é válido, como é um ingrediente que vai fazer você se destacar na sua arte de uma forma muito singular, né? Porque conhecimento, de novo, ele é multidisciplinar. Então, um artista plástico que antes ele trabalhou num sítio, e aí ele vai ter uma carga de sabedoria ali, ele vai conseguir aplicar isso na arte dele de uma forma única, que um contador vai fazer de forma diferente. E qualquer profissão, gente, aqui se aplica a esse raciocínio. Mas vamos voltar para o seu chamado interno, aquela chama. E aqui eu quero que você entenda que tudo que eu estou falando aqui é um conhecimento que passou por um processo de maturação, né? Que envolve não só minha experiência prática, minha vida, como vários livros importantes que eu li, de autores renomados. Então, aproveita esse conteúdo que eu tô te dando aqui hoje, porque isso aqui é ouro em pó para muita gente, né? E passou por um processo de maturação muito longo, né? Eu tô trazendo aqui para vocês uma coisa muito valiosa, com base em experiências diversas, né? Que isso tem uma carga, assim, de importância muito alta e pode realmente transformar a tua vida. Presta atenção aqui agora. Existe um processo de peregrinação de você em direção à sua jornada, que é o que o autor Roberto Trajan chama de chamamento. Ele tem inclusive um livro com esse título, Chamamentos, né? Recomendo a leitura, porque se refere ao aumento da sua chama interna, que cada um de nós tem, e que é capaz de se conectar com o mundo externo. Esse chamamento, ele guarda um segredinho, que é a tal da ordem natural, que existe para você. Existe uma ordem natural na sua vida que é onde você vai se encaixar. E é onde você vai falar assim, tá, eu não sinto mais aquele vazio. A minha vida faz sentido agora. Olha só a importância disso. Só que a maioria das pessoas está fora dessa ordem natural. E aí existe esse desconforto, que é o que eu senti na minha profissão anterior, e talvez você esteja sentindo a mesma coisa agora. Porque pensa assim, se você tem um trabalho, às vezes não tem nada de errado com o seu trabalho. Você vai lá, trabalha, recebe, normal, às vezes você até ganha bem, mas alguma coisa te incomoda. E aí, isso acaba te deixando mais incomodado ainda, porque você pensa assim, tá, se não tem nada de errado na minha vida, por que tem alguma coisa de errado? Por que eu sinto isso, né? Por que eu não quero fazer o que eu tô fazendo agora se não tem nada de tão errado nisso? E aí, essa inquietação, né, é Freud, para não falar francês, assim. Existe um fluxo, gente, virtuoso, um fluxo virtuoso, tá? Que se ele estiver na sua vida, tudo se ajusta, tudo se expande de uma maneira muito positiva. Família, trabalhos, negócios. É o fluxo da chama natural de cada pessoa, de cada indivíduo. É a fênix se reconstruindo, se reinventando a partir da própria chama interna. É a fênix saindo da cinza em direção à luz. Né? Na mitologia egípcia, que é da onde surgiu a fênix, né? Depois foi para a mitologia grega, onde ficou um pouco mais popular. Mas ela era uma ave relacionada ao sol, com muitas habilidades, como renascer das próprias cinzas, que vocês sabem, se reproduzir sozinha, carregar cargas muito pesadas enquanto voa,
né? Se transformar numa ave de fogo e queimar e se renascer com a sua própria natureza. Então tudo isso tem a ver com a sua jornada de herói. Já parou para pensar? Eu gosto de fazer essa analogia. A fênix aqui, ela é um símbolo que ela é aplicável em vários momentos nessas jornadas que eu estou trazendo aqui. E essa busca pela ordem natural, ela navega pela história da humanidade, gente, desde quando se tem registro disso. Lembra do Pitágoras? O próprio Pitágoras, ele é de 500 a.C. Talvez você conheça ele pelo Teorema de Pitágoras, né, da matemática da escola. Mas ele era um filósofo, e o Pitágoras era um filósofo que, nos estudos filosóficos dele, ele tinha essa busca por uma harmonia entre alma e cosmo, ou seja, harmonia entre pessoa e universo. E quando você está nessa ordem natural, até os obstáculos têm um propósito útil. Eles ganham um significado diferente, assim. Lembra da ressurreição do herói? Lembra dos seres de busca? O ser de busca, ele está na ordem natural. E tudo que acontece de ruim, ele pega isso, reage a isso e transforma em combustível. Ele transcende os obstáculos, ele cresce, ele usa aquilo para aprender e para chegar no objetivo final dele. Ele é um ser de busca, né? Eu tenho certeza que você já teve a sensação assim de estar no lugar certo na hora certa e também já teve a sensação de estar no lugar errado na hora errada, né? No contexto errado, porque no fundo a gente sabe, né, se o caminho está certo. Pelo menos a gente sabe se aquele caminho não é o seu caminho natural ou é o seu caminho natural. Porque é tipo uma bússola, assim, uma bússola natural que a gente tem, é uma sabedoria divina que tem em nós. E é muito legal isso. Tem uma chave aí para você encontrar o seu caminho natural. É a intenção. Lari, como assim intenção? A sua intenção, ela muda a experiência por completo. Porque não é uma loteria a intenção. Pensa assim, você tem que orientar a sua intenção. Se a sua intenção hoje é, tô com medo de mudança, tô com medo de me arrepender, tô com medo do que os outros vão pensar, tô com medo de encontrar meu caminho natural, você vai ficar exatamente onde você está. A sua intenção está dizendo isso. Mas, se a sua intenção é outra, se a sua intenção é expandir e encontrar quem você é de fato na sua vida, o que você veio fazer nesse mundo, qual que é o negócio ideal para você, você precisa se inclinar para a direção certa e dar um primeiro passo. E agora eu vou falar uma frase que eu quero que você anote. Eu vou repeti-la 2 vezes para você conseguir anotar isso. O propósito só começa a tomar forma e te motivar de verdade depois que o desejo supera o medo e dá impulso ao primeiro passo. Eu vou repetir. O propósito só começa a tomar forma e te motivar de verdade depois que o desejo supera o medo e dá impulso ao primeiro passo. Se você não tiver intenção consciente de mudar, você vai se deixar manipular, vai ser aquele ser de fuga, lembra? E aí vamos mais lá para trás dos ensinamentos antigos, já que a gente falou de Pitágoras, né? Do alinhamento da pessoa e do universo, lá em Moisés na Bíblia, foram as águas que se abriram quando viram Moisés ali? Ou foi o passo decisivo de Moisés que fez a água se abrir para ele passar com os hebreus para o outro lado? Foi a fé determinante, a confiança dele em dar esse passo que fez as águas abrirem. E é isso que diz aquela frase ali que eu falei para você anotar. Então, assim, gente, trazendo para o meu contexto, para a minha realidade, para a minha transição de carreira, eu primeiro tive essa voz, essa vontade lá no fundo, mas aí, como qualquer pessoa do mundo, a partir do momento que eu externava isso, instantaneamente eu e as outras pessoas queriam me provar que eu estava errada, que eu era louca, que eu estava equivocada. Mas olha o esforço que você fez para chegar até aqui. Mas e a sua aposentadoria? Mas a arte não dá dinheiro. E hoje eu percebo de forma muito clara que eu estava aqui na parte da resistência do chamado, né? Como o Steven Pressfield mesmo fala. Ele fala, o chamado é assustador. O nosso primeiro impulso é se esconder dele, é fingir que ele não existe. Se você tiver sorte, né, de chegar aos 80, 90 anos de vida,
Mesmo assim, eu me imaginava velhinho. Eu falava assim, tá, se eu chegar lá nos meus 90 anos de vida, eu não quero olhar para trás e falar assim, poxa, Larissa, mas por que raios você não foi lá e tentou ter a vida que você queria? Porque é sempre assim, né? Os idosos no leito de morte que falam assim, se eu pudesse voltar atrás, eu teria ido atrás de um sonho e tal. Então, assim, gente, eu não queria ter esse arrependimento de não ter tentado ter a vida que eu queria. E para a gente construir algo, às vezes a gente precisa se reconstruir. Eu espero que você não precise passar por isso que eu passei, nem todos esses anos, nem para você trocar a sua mentalidade. Né? E antes que você me diga assim, mas você era jovem, se você tinha 20 e poucos anos e tal. Mas entenda o seguinte, gente, se você já passou dos 50, 60 e se você está vendo essa aula agora, é mais um motivo muito forte para você não perder mais nenhum segundo da sua vida e ir atrás do seu sonho. Porque assim, você pode viver a sua carreira de forma muito mais intensa do que quem é novo agora. Porque no fundo a gente não sabe o dia da morte. E se você é jovem, não se acomode achando que você vai ter toda a sua vida pela frente, porque novamente a gente não sabe o dia de amanhã. E eu espero que você tenha uma vida muito longa, mas muita gente infelizmente vai mais cedo, né, do que deveria. Isso é triste, então não ache que você tem toda a vida pela frente. Sim, você tem toda a sua vida pela frente, até a data final, que você não sabe qual que é. Então, vamos voltar para a sua ordem natural aqui. O primeiro passo é você iniciar esse movimento.